Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica. O jogo de hoje é King Domino. King Domino é um jogo de 2016 do autor Bruno Cathala, publicado aqui no Brasil pela Paper Games. Em King Domino nós seremos reis que estamos querendo construir os nossos domínios, os nossos reinos, ampliá-los, transformá-los no maior e mais desenvolvido reino, para assim ganharmos mais pontos e sermos o vencedor. Na verdade, King Domino é uma reimplementação, se é que dá para dizer assim, uma versão reimaginada do bom e velho dominó. Não é à toa o seu nome, certo? King Domino. Porque em King Domino nós vamos usar essas peças aqui, certo? Divididas em duas metades, que lembram realmente dominós, para construir nossos pequenos reinos, nossos pequenos domínios, para fazer mais pontos do que os adversários, certo? Então como é que se joga? Para começo de conversa, King Domino é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores. Então vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. Você vê que no jogo você vem com dois bonequinhos desses, dois reizinhos de cada cor. Se você estiver jogando em apenas 2 jogadores, cada jogador vai escolher a sua cor e pegar os 2 reis da sua cor. Se você estiver jogando em 3 ou 4, cada um vai pegar apenas um reizinho e deixar o outro guardado na caixa do jogo. Você não vai precisar dele. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 4 jogadores. Então, para começo de conversa, cada jogador vai receber uma fichinha como essa, que representa a ficha inicial do seu reino, e vai colocar sobre essa fichinha inicial o castelinho, certo? Essa figura aqui que representa o castelo. Nós temos um de cada cor. Então você vai separar uma quantidade de fichinhas, certo? Uma quantidade de dominozinhos, deixar eles bem embaralhados na caixa do jogo. Uma coisa legal é que a própria caixa já serve para ser usada para essa finalidade. Você não precisa tirar da caixa, certo? Você vai separar uma quantidade de fichas igual a 12 vezes a quantidade do jogador, certo? 12 fichas por jogador. São 48 ao todo. Se você estiver jogando em 4 jogadores, que é a quantidade máxima, você usa todas elas. Com 3 jogadores, você separa aleatoriamente 12 e deixa de fora. E com apenas 2 jogadores, você separa aleatoriamente 24 e deixa de fora, certo? Então a quantidade de dominós que vai ser realmente utilizado equivale ao número de jogadores vezes 12, certo? Então, cada jogador, como eu disse, recebe aqui o seu castelinho e a sua fichinha inicial. Vamos deixar ela aqui de lado, falaremos dele melhor já já. Então, para começar, na primeira rodada, você vai fazer um sorteio, que você pode fazer utilizando os próprios bonequinhos. Você mistura eles, sacoalha e retira um aleatoriamente, certo? Então, você primeiro vai colocar, se você estiver jogando em 2 ou 4 jogadores, 4 fichinhas sorteadas, 4 dominozinhos sorteados aleatoriamente, certo? Se você estiver jogando em 3 jogadores, serão 3 dominós, certo? 2 ou 4 jogadores, 4 dominós. 3 jogadores, 3 dominós. Então, esses dominós você sorteia aleatoriamente e você ordena eles do menor para o maior, conforme esse número que está aqui na parte de trás. Esse número indica a força do dominó, certo? O quanto aquela peça é poderosa, digamos assim. Já já vocês vão entender o que é que define o que uma peça é mais poderosa ou menos do que outra. Por enquanto, apenas aceitem. Mas já já vocês vão entender o que é que torna uma peça mais ou menos poderosa do que a outra. Então, essas peças são colocadas aqui em ordem, da mais fraca para mais forte, e são reveladas. Então, a gente procede o sorteio, como eu falei, né? O primeiro sorteado escolhe o jogador, né? O dono do bonequinho, escolhe uma peça qualquer, coloca seu bonequinho lá. Você sorteia o segundo e ele vai colocar o bonequinho lá também. Sorteia o terceiro e o quarto e último vai ficar com o que sobrar, certo? Então, como eu disse, em partidas com 2 jogadores, você vai usar 4 fichas. No entanto, cada jogador vai ter 2 reis, o que significa que cada jogador vai escolher 2 vezes, certo? Em partidas com 2 jogadores, cada jogador escolhe 2 dominós por rodada. Em partidas com 3 ou 4, por isso que são 2 reizinhos, né?
Em partidas com 3 ou 4, não. Cada jogador escolhe apenas um por rodada. Então, logo em seguida, você pega outras 4 fichas, também sorteadas aleatoriamente. Também as coloca em ordem, certo? Da mais fraca para a mais forte. E assim a gente vai, na ordem, realizando a seleção das fichas. De que forma isso funciona? Os jogadores vão na ordem da ficha. Lembre-se que as fichas de valor mais fraco, de valor menor, estão em cima e vai crescendo, né, para baixo. Então, o primeiro jogador, no caso o jogador amarelo, vai pegar esse seu peãozinho, utilizá-lo para escolher uma das 4 fichas já da próxima rodada, certo? Da segunda linha aqui, da segunda coluna, e imediatamente utilizar a ficha que ele selecionou. Como que se utilizam essas fichas, vocês verão daqui a pouco. O segundo jogador faz a mesma coisa. Ele remove o seu peãozinho, o seu reizinho, escolhe uma das fichas que já estão aqui da próxima rodada e utiliza essa ficha. E assim sucessivamente. Digamos que esse aqui escolheu essa e utilizou o seu dominó. E esse aqui ficou com a que sobrou, utilizou o seu dominó. E você repete o procedimento, certo? Coloca as fichas sempre na ordem da mais fraca para a mais forte. Revela. E os jogadores vão seguindo sempre a ordem do mais fraco para o mais forte. Pegar o seu bonequinho, já deixar pré-selecionado a ficha da rodada seguinte e utilizar a ficha da rodada anterior. Você sempre, no momento em que utiliza a ficha da rodada anterior, você já escolhe a ficha que será utilizada na rodada seguinte, seguindo sempre essa ordem da mais fraca para a mais forte. Então, qual é a lógica que está por trás disso? É que o jogador, se ele escolhe uma ficha mais fraca nessa rodada, significa que ele vai ser o primeiro a escolher na rodada seguinte. E se ele escolhe uma ficha mais forte nessa rodada, ele vai ser o último a escolher na rodada seguinte, certo? Quanto mais forte for a ficha que você escolheu para utilizar em uma rodada, mais para o fim da fila você vai ficar na hora de escolher as fichas da rodada seguinte. Então é isso uma coisa que o jogador tem que medir, tem que ponderar na hora de escolher as fichas que vai utilizar. Bem, mas eu disse que ele pega o bonequinho, já pré-seleciona a ficha da rodada seguinte e já utiliza a ficha que ele deixou selecionada na rodada anterior. E o que é que significa utilizar? Vamos explicar agora. Bem, no momento em que o jogador faz aquele processo que eu acabei de lhe mostrar, de retirar o bonequinho da ficha e já selecionar a ficha da rodada seguinte, ele imediatamente utiliza aquela ficha, né, onde o bonequinho estava até então, a ficha que ele deixou pré-selecionado uma rodada antes, para ampliar o seu reino. De que forma funciona isso? Bom, você vê que todas as fichas são como dominós, elas são divididas em 2 metades. Então o jogador vai posicionar o dominó no seu reino, de maneira que pelo menos uma das 2 metades do dominó esteja tocando ou A na ficha central. A ficha central é essa, onde o castelo está localizado, e ela é uma ficha coringa. Qualquer dominó pode tocar nela validamente. Ou B em um dominó que tem o mesmo tipo de terreno. Nós temos aí os tipos de terreno: o campo, a montanha, a floresta, a água, certo? As plantações. Então, o pasto, você vê aqui que existem os diversos tipos de terreno. Então, o posicionamento do dominó é válido. Eu vou até tirar o castelinho aqui para melhorar a visualização. Na verdade, a função dele é meramente decorativa, certo? O posicionamento do dominó é válido. Ele pode ser posicionado na horizontal ou na vertical, desde que pelo menos uma das 2 metadinhas dele aqui esteja tocando ou A na ficha central, que é coringa, ou B em uma ficha do mesmo tipo. Então, por exemplo, imagine que o jogador na primeira rodada selecionou essa ficha e posicionou aqui. Na segunda rodada, ele selecionou essa outra. Ele poderia posicionar ela aqui, porque, veja, essa metade está tocando na ficha central, que é coringa, ou aqui, porque essa metade está tocando na ficha central, que é coringa. Aqui,
Ele poderia também, porque essa metade é de grama, é de floresta, na verdade, e está tocando nessa outra metade que também é de floresta. Então, pelo menos uma das duas metades estiver tocando na ficha central, que é o Coringa, ou em um terreno do mesmo tipo. Ele não poderia, por exemplo, posicioná-la assim, porque veja, nós temos aqui a água tocando na floresta, e esse outro pedaço de floresta não está tocando em ninguém. Então esse posicionamento aqui, por exemplo, não é válido. Por isso que eu disse que é como o dominó, né? No dominó você sempre tem que encostar uma metade da peça que seja do mesmo número que a outra metade da peça que já está no tabuleiro, né? Está na mesa. Então, o mesmo caso aqui. Você sempre tem que tocar pelo menos uma das duas metades da peça tocando em uma peça que seja do mesmo tipo de terreno ou na peça central, que é o Coringa. Existe ainda um outro detalhe muito importante, uma outra regra muito importante no posicionamento das suas peças, que é a seguinte: o seu reino, o seu tabuleiro individual aqui, deve ter um tamanho de no máximo 5 por 5, certo? 5 tendo como unidade de medida, digamos assim, uma metadinha dessa do dominó, um quadradinho desse do dominó. Então, por exemplo, imagine que eu tenho essa peça aqui, veja que o meu reino já tem 5 quadradinhos de largura. Então eu não poderia colocar mais nenhuma outra peça aqui, por exemplo, que aumentasse a largura do meu reino. Eu seria obrigado a colocar apenas aqui ou aqui, por exemplo, certo? Então você cria aí um quadrado imaginário de 5 por 5 e o seu reino tem que se limitar dentro desse quadrado imaginário, certo? De 5 de largura por 5 de altura. Se você pegar uma peça que, conforme essas duas regras, né, a regra do quadradinho imaginário de 5 por 5 e a regra que limita aqui os tipos de terreno onde você pode tocar, você simplesmente não conseguir um lugar para encaixar a sua peça, o seu dominó, você simplesmente descarta. Ele sai do jogo e não vai ser utilizado. Você vai, digamos assim, perder a sua jogada, né? Aquele dominó que você selecionou vai ficar de fora e você não vai utilizá-lo se for impossível você posicioná-lo seguindo essas regras de posicionamento. E isso vai até quando? Bem, isso vai até que as fichas se acabem, né? Vocês lembram que eu disse que no começo você deixa pré-selecionada uma quantidade X de fichas igual ao número de jogadores vezes 12, né? Então, numa partida com 4 jogadores, por exemplo, são 48 fichas. Em cada ficha vão ser usadas... em cada rodada, desculpem, vão ser usadas 4 fichas, vai dar um total de 12 rodadas. Então, quando aquelas fichas que você deixou selecionada se acabarem, o jogo acaba e você vai contar pontos. Como é que se contam os pontos, certo? Inclusive, nesse momento é até recomendável você utilizar lápis sai mosca, você utilizar lápis e papel para ajudar na contagem dos pontos. Vejam que diversas das pecinhas, dos dominozinhos, tem uma figura aqui de coroa, certo? Não todas têm, mas muitas delas têm uma coroa por peça, ou às vezes até mesmo duas, certo? Então o que você vai fazer é o seguinte: você vai contar as regiões dentro do seu reino. O que é uma região? Uma região é um conjunto de espacinhos desses quadrados, né? Que sejam do mesmo tipo e que sejam contínuos. Então aqui, por exemplo, nós temos uma região de floresta, toda essa região aqui de floresta. Nós temos uma região aqui de água. Nós temos duas regiões diferentes de pasto aqui, de campo. Veja que essa aqui não se conecta com essa. Então são duas regiões diferentes. Aqui nós temos uma região de plantação, uma região de pântano, uma de montanha. Vejam, duas regiões de montanhas que estão desconectadas entre si. Então elas não contam como uma região só, são duas regiões separadas, certo? Então a região é isso, é um conjunto de quadradinhos desses, adjacentes entre si, na horizontal ou vertical, diagonal não conta, que sejam de um mesmo tipo de terreno. Então você vai avaliar o quanto vale, né, qual é o valor em pontos de cada uma dessas suas regiões. E cada região vai valer o número de coroas que esteja presente nela, multiplicado pelo número de quadradinhos que corresponde ao seu tamanho. Então, por exemplo, essa região zona aqui de floresta vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, vezes 1, porque ela tem apenas uma coroa. Então essa região aqui todinha vale 6 pontos, 6 vezes 1. Essa outra região aqui, veja,
tem um tamanho 3 e possui 2 coroas, essa região de água. Então, 3 vezes 2, essa região daqui também vai valer 6 pontos. Essa outra região tem um tamanho de apenas 1, mas tem 2 coroas nela, então ela vai valer 2 pontos. Uma região que não tenha nenhuma coroa, como é o caso dessa aqui, por exemplo, não vale nenhum ponto, certo? Você multiplica o número de coroas presentes numa determinada região pelo tamanho daquela região medido em quadradinhos. Isso dá o valor de cada região. Você faz o somatório de todas as regiões que você tiver e isso dá a sua quantidade de pontos total. Quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Existem 2 pontuações extras que são... A regra sugere utilizá-las como alternativa, né? Uma regra alternativa, você não é obrigado a usar, você usa se quiser. Mas eu aqui em casa, pelo menos, sempre uso. Eu imagino que a maioria dos jogadores usa, porque deixa o jogo aí com um pouco mais de estratégia. Que é a seguinte. Você ganhar 10 pontos extras se o seu castelo terminar exatamente no centro. Certo? Você lembra que o reino ele vai ter que ocupar um espaço ali de um quadradinho imaginário de 5 por 5. Se nesse quadradinho imaginário o castelo estiver exatamente no meio, você ganha 10 pontos extras. No nosso exemplo aqui, eu teria ganhado os 10 pontos extras. E o segundo se você conseguir deixar o seu reino sem nenhum buraco, ele formar realmente o quadradinho de 5 por 5 e todos os 25 espaços, digamos assim, estiverem preenchidos. Nesse caso, você ganharia 5 pontos extras. No meu exemplo aqui que eu desenhei para vocês, eu não ganharia esses 5 pontos extras porque eu fiquei, vejam bem, com 2 buracos, certo? Então, a regra sugere isso como alternativa, né? Você usa se quiser, mas eu acredito que a maioria dos jogadores sempre utilize. 10 pontos extras se o castelo ficou exatamente no centro desse nosso quadrado imaginário de 5 por 5 e 5 pontos extras se você não ficou com nenhum buraco, o que não foi o meu caso aqui, como vocês podem ver, e o seu quadradinho de 5 por 5 ficou perfeitamente fechado, todo preenchido, sem faltar nenhuma peça, certo? Você faz a somatória de pontos, quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Existe ainda, só mais alguns detalhes, existe ainda a possibilidade de você jogar com apenas 2 jogadores, utilizando todas as 48 peças, certo? Nesse caso, o tamanho limite do seu reino não vai ser de 5 por 5, mas sim de 7 por 7. E aí você, nesse caso, pode jogar em apenas 2 jogadores, usando todas as 48 peças, fazendo aí um reino de tamanho 7 por 7. E todas as demais regras se aplicam normalmente. Então é isso, esse é o nosso jogo da semana. King Domino é um jogo de muito sucesso, como eu disse, que pega o conceito aí do dominó, de você ter peças divididas em 2 metades e você precisar posicioná-las de maneira que as metades que se tocam combinem, né, correspondam entre si, e usa essa mecânica básica do dominó para criar um jogo bastante interessante. Falta só explicar, caso vocês tenham ficado curiosos, qual é a lógica que diz que uma peça é mais valiosa do que a outra, né? Eu disse que você, naquele momento anterior, na primeira metade do vídeo, onde eu expliquei aquela seleção das peças, eu disse que elas são posicionadas das mais fracas para as mais fortes, das menos valiosas para as mais valiosas. O que é que determina que uma peça é mais ou menos valiosa do que a outra? Bem, a questão é que, se você pegar todas as peças do jogo e fizer o somatório, você vai ver que alguns tipos de terreno têm uma quantidade de coroas maior do que outros. Então a probabilidade de você fazer muitos pontos usando aqueles tipos de terreno é maior, certo? Então, veja, por exemplo, o tipo de terreno, até no manual no final tem aqui um anexo que mostra isso. Então, o tipo de terreno aqui amarelinho, que é o campo, né, a plantação. Você tem 21 peças, 21 quadradinhos que mostram aqui esse tipo de terreno amarelo, que é a plantação. E dentro desses 21 quadradinhos, apenas 5 possuem coroas. Enquanto que, por exemplo, na mineração aqui, a montanha, né, esse terreno aqui preto, que seria a montanha com as minas, você tem apenas 6 peças, 6 metadinhas dessa de peça que correspondem à mina. No entanto, dessas 6, 5 possuem coroas, sendo que algumas delas chegam a ter 3 coroas numa peça só. Então isso é o que diferencia o que é uma peça que vale mais do que a que vale menos. É o tipo de terreno. Tem alguns tipos de terreno que são mais valiosos, digamos assim, porque você tem uma probabilidade maior de fazer muitos pontos com aquele tipo de terreno, em virtude do somatório geral do número de coroas que existe naquele terreno, quando você soma todas as peças
do jogo. King Domino, como eu disse, é um jogo de muito sucesso, que já deu origem a vários derivados. Nós temos o Queen Domino, que pega mais ou menos a mesma mecânica e acrescenta uns elementozinhos a mais, algumas peças com poderes especiais, algumas peças que lhe ganham moedas, faz você ganhar moedas, depois você usa essas moedas para ativar certos poderes especiais. Nós temos o Dragômino, que é usando uma temática de dragões, e é um jogo voltado para crianças, com uma regra bem mais simplificada. E nós temos ainda o King Domino Origins, que é com temática da Idade da Pedra, que inclusive eu gostaria muito de adquirir um, certo? Tá aí na minha lista de desejos. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem King Domino. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.